Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que o exercício físico que se faz para o corpo tem o seu valor, mas antes existe algo mais excelente, a piedade. Piedade sempre como fonte de alegria, e esta piedade ela só pode ser compreendida através do espírito daquele que é piedoso, aquele que é o amor, o dom excelente e supremo. Ainda que se receba até os dons que são irrevogáveis, que tudo cessará, mas ele sendo o amor e o dom excelente e supremo, é eterno. Ainda que se cuide do corpo, mas não tem o seu espírito. A palavra diz até mesmo quando a carne vem a tremer e querer desfalecer, quem poderá levantar o homem com espírito abatido? Saul, quando lhe permitiu com que seu espírito lhe fosse retirado e um espírito atormentá-lo, ficava como que um louco atormentando, aonde Davi tinha que tocar harpa para que ele abrandasse o seu coração. Estava, na verdade, como um leão morto, aonde a palavra diz que aquele que vive, ainda há esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Por isso, devemos sempre reverenciar aquele que, quando o seu espírito penetra em nós, é como medula para os ossos. Mas quando o rejeita, ele tem uma espada a ponto de dividir a alma do espírito, aonde a nossa alma tem que estar sempre, assim como as corças anseiam pelas muitas águas. Ele sendo as muitas águas, nossa alma sempre anseia por ele. E quanto mais anseia, mais saciados. Assim como a corça quando encontra água. Porque outrora estávamos com a língua ressequida, estávamos com os ossos sequíssimos, e ele é aquele que nos tirou de um vale de ossos secos, aquele que nos constituiu, aonde vai se renovando, vai colocando a junta, vai unindo os ossos, vai trazendo a carne, vai colocando pele, aquele que por nós depositarmos a confiança, assim como o profeta disse quando lhe pergunta, pode esses ossos reviver? Tu o sabes, Senhor. Aleluia. E ele é aquele que nos renova, ele é aquele que nos transforma. Isto é a piedade, isto é o dom excelente, isto é reconhecer o que vem a ser misericórdia e benignidade, restituídos aquilo que outrora estávamos como gafanhotos e vermes, não sendo merecedores na toda espécie de imundícia e podridão, e mesmo assim ele nos amou primeiro, e mesmo assim ele nos perdoou daquilo que estava na podridão, que exalava como um mau cheiro as suas narinas, e ele nos firmou num alicerce seguro, a nossa pedra angular do alto, e nos purificou e nos santificou e nos ensinou que ainda há esperança para uma árvore cortada ao cheiro das muitas águas, aquele que nos torna ramos da videira plantada junto ao ribeiro que recebe as águas cristalinas que flui do trono de Deus, aonde todo aquele que come dos seus frutos, as suas folhas, que é saúde para todos os povos,
línguas e nações, a árvore da vida, aquele que nos concede vida com abundância, e ainda se alcança a ressurreição do último dia. Dom excelente e supremo, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine, um sino que ecoa, ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado, ainda que venda tudo que tens e doe aos pobres, ainda que tiver fé de transportar os montes. A palavra diz que muitos fariam sinais ilusórios, onde na verdade não é ser de admirar que o próprio maligno se disfarça de anjo de luz, assim como aqueles que são escolhidos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se não tivesse discernimento, seriam enganados. Por isso buscamos o alimento, o exercitar do alimento, que é muito melhor do que até mesmo o exercício físico. Antes, o corpo e a alma e o espírito devem estar alinhados. Não adianta investir no corpo e ser pobre de espírito, quando a palavra diz que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus, para que eles sejam fartos, saciados, na verdade, porque ele não veio buscar os ricos, os justos, mas veio buscar os pobres de espírito, aqueles que estão necessitados de ser enriquecidos e reconhece que está pobre e quer ser rico do seu espírito. Riquezas, fonte de riquezas inesgotáveis, aonde quanto mais se busca, mais se enche desta sabedoria valiosíssima, para que seu nome seja glorificado, tanto no céu como na terra, onde não há uma ciência que pode querer dizer por que fazes assim. Aonde estava tu que queira instruir o oleiro, quando ele já estava firmando uma porção de terra seca sobre as muitas águas, o Espírito pairava sobre as águas. Mas havia trevas na face do abismo, e fez a luz e viu que a luz era boa, e fez separação de luz das trevas, aquele que tudo o que contemplamos por aquele do qual não vemos, mas cremos e depositamos a nossa fé, e sempre por aquilo que está a produzir em nós boas obras, se aperfeiçoa a nossa fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.